Você já teve dúvidas ou até mesmo confusão de quando e como recomendar o uso de meias compressivas para o seu paciente com lipedema? Se você respondeu sim, fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como escolher a melhor meia e em que momento você indica o uso dela para o seu paciente com lipedema. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional, e eu tenho como objetivo neste canal desmistificar o uso da eletroterapia e do tratamento do lipedema para profissionais da fisioterapia ou acadêmicos de fisioterapia. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar caso você tenha alguma dúvida e compartilhar com outros profissionais da área da fisioterapia. Ah, e não deixe de seguir o canal. Quando a gente pensa sobre o uso de meia compressiva para paciente com lipedema, a gente tem que relembrar uma fase bem clássica da doença, que é o paciente gerar edema. E, obviamente, dependendo do nível que o lipedema esteja, a gente vai precisar de meias diferentes. Quando a gente olha para as meias compressivas, eu gosto inicialmente sobre falar sobre as marcas. Não tenho nenhuma ganho de publicidade sobre nenhuma marcas, mas é entender que existem diferenças entre tipos e qualidades de meias compressivas. Existe uma marca muito famosa que todo mundo conhece, que é a Kendall. Qual é o problema da Kendall para os nossos pacientes com lipedema? Ela não leva em consideração características como diâmetro do tornozelo, diâmetro da panturrilha, classificando as meias em formatos PMG, onde fica muito difícil para o paciente decidir qual o tamanho adequado para ele. Vai ter uma minoria dos seus pacientes que vão se adaptar. A vantagem da Kendall é que financeiramente ela é muito mais acessível. Quando a gente olha para as outras marcas, que são consideradas inclusive marcas cirúrgicas para cirurgias vasculares de uma forma geral, a gente tem a Sigvaris e a Venosan. As duas levam em consideração, inclusive, o diâmetro do tornozelo, da panturrilha, e se a gente pensar em meias de perna inteira, leva ainda em consideração o diâmetro da coxa do paciente. Quando a gente olha para isso, se torna uma forma mais fácil de indicar a meia para o nosso paciente. E aí, obviamente, essa perimetria a gente já pode fazer no próximo consultório, que ele já leva a indicação direto para o local para comprar a meia, ou até mesmo no próprio local eles fazem essa medição. E aí a gente tem que pensar também sobre a compressão. Existem variações sobre compressões de tipos de meia. Tem meias com compressões mais baixas, em torno de 25 milímetros de mercúrio, e existem meias de média e alta compressão, beirando ali em torno de 40 milímetros de mercúrio. A escolha da meia vai estar de acordo com o tamanho do edema do seu paciente. É um paciente que já está no nível mais avançado de lipedema, ou seja, com um inchaço muito maior, o ideal é que a gente use uma compressão um pouco maior. Agora, se eu tenho um paciente que tem um inchaço menor, ou seja, ele incha muito mais ao final do dia, opte por uma meia que tenha uma compressão menor. E, professora, qual momento eu indico essa meia para o meu paciente? Eu normalmente vou contra a grande maioria das pessoas que fazem indicação. Eu sempre prefiro indicar a meia que o paciente utilize na hora de dormir e não no dia a dia. Porque no dia a dia ele sente calor, incômodo, principalmente pensando na realidade ao qual eu vivo, do calor do Rio de Janeiro. Agora, se você, por exemplo, está no sul do nosso país, onde a gente tem uma temperatura muito mais agradável, é óbvio que se o paciente puder usar durante o dia, ele vai ter um conforto muito melhor. Mas isso não impede que ele calce a meia para dormir e logo de manhã ele retire a meia. Ele vai perceber uma qualidade muito melhor daquele edema e durante o dia ele vai ter, obviamente, esse edema sendo acumulado. Mas vai conseguir iniciar a rotina dele com a perna bem menos desinchada. E, se possível, faça associação de prescrições de suplementos para que ele reduza esse edema. E sempre indique uma nutricionista para regular a quantidade de proteína que ele está ingerindo, para que esse edema não seja aumentado demais. E aí, você já pensou sobre as possibilidades de prescrições fitoterápicas que você poderia fazer para o seu paciente para ajudar a reduzir esse edema? Comente aqui nos comentários que se tiver muitos comentários eu faço um vídeo só falando sobre isso. Se você quer entender como planejar tratamentos para os seus pacientes com lipedema, então seja assinante da plataforma Dominando a Eletroterapia. Lá você tem um acervo completo de aulas gravadas sobre eletroterapia e lipedema e ainda terá direito a aulas ao vivo comigo, onde você pode enviar casos clínicos dos seus pacientes e a gente planejar juntos formas de como tratar o seu paciente com os equipamentos que você tem aí no seu consultório. E não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar caso você tenha alguma dúvida e sugerir possíveis novos vídeos que eu possa trazer aqui para o canal. E não deixe de seguir este canal e compartilhar com outros profissionais da fisioterapia, para que eles também tenham acesso a este conteúdo. Te espero no próximo vídeo.